Graça e paz. Estou aqui mais um dia para compartilhar contigo a palavra de Deus. E a palavra neste dia se encontra lá no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Vamos iniciar do versículo de número 14. São 29 versículos. Eu vou ler rapidamente para você ter uma base do que vai falar hoje, do que Deus tem para falar aos nossos corações no dia de hoje, através dessa palavra. Vamos lá? Marcos 9, versículo 14, que fala sobre o jovem lunático. Vamos passar a ler. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor dele grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discuti com eles? Agora o versículo de número 17. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-o-no. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. Versículo de número 22. E muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Vou repetir mais uma vez esse versículo de número 23. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, senão com oração e jejum. Olha só a resposta do mestre. E disse-lhe: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Essa foi a passagem nesta manhã de sábado, glória a Deus.
Vamos agradecer a Deus, porque Deus nos concedeu mais uma semana. Hoje é sábado, estamos agradecendo ao Senhor pela semana que Ele nos concedeu. Deus é muito bom e essa foi a palavra que o Senhor me concedeu neste dia. E coisas boas, como eu sempre gosto de afirmar, coisas boas têm que ser compartilhadas. Para quê? Para que sirva de edificação para outras pessoas. Então vamos lá, aqui o capítulo 9, o versículo 14, que fala a respeito desse jovem lunático. Vou te fazer uma pergunta, algumas perguntas. A primeira e a segunda e a terceira. 3 perguntinhas que eu quero fazer para ti nesse dia. Não sei a que hora você vai ver esse vídeo, mas pode ser agora de manhã. Por isso eu vou te dar bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá. Quer trazer Jesus para a sua história? Você deseja trazer o Senhor Jesus para a tua história? Pense nisso. A segunda pergunta. Você precisa de ajuda dele? Você precisa da ajuda de Jesus? Outra pergunta. Você está disposto ou disposta a ser sincero com ele e mudar o que for preciso? Mais uma pergunta. Vale a pena pensar e meditar. Você realmente acredita em milagre? Você acredita em milagre? Você acredita que o Senhor Jesus ainda faz milagre nos nossos dias atuais? Nós estamos no ano de 2026 e você acredita que Deus ainda faz milagre na terra? Eu acredito. Ele faz milagre, ele continua fazendo milagre. Você já recebeu um milagre na tua vida? No meio da tua parentela? Você já recebeu algum milagre da parte do Senhor Jesus Cristo? A Bíblia, ela está repleta de relatos de milagre. Nós podemos ver cegos que enxergam, paralíticos que passaram a andar, mortos que voltaram a viver, que voltaram à vida, e muitos outros milagres. O milagre da mulher do fluxo de sangue, que tocou por trás da orla de Jesus, e Jesus a curou. Cegos que passaram a enxergar, paralíticos que andaram, muitos outros milagres. Jesus ressuscitou, Jesus curou, muitos outros milagres nós podemos observar nas Escrituras Sagradas. Mas na Bíblia nós temos explicação de de todos esses acontecimentos, a Bíblia relata como foi. A Bíblia nós temos a explicação de como de todos esses acontecimentos. Por que Deus resolve intervir na história de um homem? Por que será que Deus resolve intervir na vida de alguém? O texto de Marcos 9,14 nos apresenta uma situação complicada, muito delicada. Essa situação ali de um pai aflito, desesperado, sem ter assim uma solução para tudo aquilo que ele estava vivenciando com seu filho. Apresenta uma situação, assim, um menino que tinha convulsões. Nesse capítulo 9, versículo 14, apresenta uma situação. Assim, um menino que tinha convulsões. Esta é a situação desse capítulo 9, versículo 14. Fala a respeito de um menino que desde a sua infância sofria com convulsões, mas a palavra de Deus diz que aquilo que ele estava passando era fruto da ação de demônios.
há enfermidade que nem sempre é somente uma enfermidade. Muitas enfermidades é por influência maligna. E assim estava acontecendo na vida daquela criança. O pai relatou que desde a sua infância ele sofria naquela situação. Certamente o pai procurou ajuda várias vezes sem resultado. Eu creio que aquele pai, ele procurou em todos os lados, todos os lugares que ele poderia imaginar que teria uma cura, uma solução para aquele problema. Aquele pai foi em busca de todas as maneiras para ver se aquela criança fosse liberta, fosse curada daquela situação, mas não teve êxito. Ele procurou ajuda várias vezes sem resultado, mas quando leva o problema a Jesus, seu filho é liberto e curado. Quando ele leva o seu filho, quando ele leva aquela situação que o filho dele estava vivendo a Jesus, a história dele mudou. Quando ele levou o problema a Jesus, o seu filho foi curado, o seu filho foi liberto. Olha aí, mais um milagre que o Senhor operou. Quando Jesus passa a fazer parte da história, da nossa história, o impossível acontece. Quando você convida o Senhor Jesus para fazer parte da sua história, o milagre acontece. As coisas mudam de figura, a situação muda, porque no momento em que você chama o Senhor Jesus para fazer parte da tua vida, o Senhor guerreia por ti, o Senhor te ajuda, porque a palavra dele diz que o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso ajudador. E aquele pai, ele levou aquele problema ao Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus por isso. Aquele pai, ele viu o sofrimento do seu filho desde a sua infância, sem conseguir ajudar. Viu que coisa triste? Um pai não poder fazer nada para salvar o seu filho, para libertar o seu filho, para tirar o seu filho de situações difíceis. É muito triste para um pai, para uma mãe, não saber, não poder fazer nada para um filho. É triste. Parece ser uma daquelas situações que não muda. Muitas das vezes, as pessoas pensam que aquela situação nunca vai mudar, que não tem mais jeito, que não tem mais o que fazer. Mas há uma solução. Quando você convida o Senhor Jesus para fazer parte da sua história, tudo muda. O impossível se torna possível. Parece, naquele momento ali, aquela situação parecia que não ia mudar nunca. Mas aquele pai, ele não perdeu a esperança, não. O pai daquele jovem lunático, conforme diz a palavra, ele não perdeu a esperança. Ele procurou Jesus. E quando Jesus entra na história de alguém, ele entra para mudar a situação, ele entra com vida, ele entra com renovo, ele entra com cura, com salvação, com libertação. Tudo muda quando o Senhor Jesus passa a fazer parte da tua história. Quando Jesus entra na história, o que parecia impossível de acontecer, começa a acontecer. Maravilha! Glória a Deus! Coisa maravilhosa! Você tem alguma coisa difícil, quase impossível? Você gostaria de ver resolvido essa tua situação? Claro que sim, eu creio que sim. Quem não quer se livrar de uma situação difícil? Ser curado de uma enfermidade,
de ver resolvido um problema que aos teus olhos não tem solução, causa na justiça, alguma coisa que você tem colocado nas mãos de advogado terreno, que não tem jeito a tua causa ser resolvida. Chama Jesus nessa situação. Convida o Senhor Jesus nesse dia para fazer parte dessa história aí, desse teu problema. Você gostaria de ver resolvido a situação que você tem enfrentado, talvez anos, talvez semana, não sei, você sabe da tua situação? Leva a Jesus, leva a tua situação, leva o teu problema, leva os teus queixumes aos pés do Senhor Jesus. Jesus nos ajuda na nossa falta de fé. Você vai ver esse versículo ali, essa passagem ali no versículo 24 de Marcos, no capítulo 9. Aquele pai, ele pediu socorro ao Senhor Jesus. Senhor, ajuda-me na minha fraqueza, ajuda-me a crer. Me socorre, me ajuda na minha incredulidade. Ele foi sincero. Aquele pai, ele foi sincero com o Senhor Jesus. Seja assim também. Seja sincero hoje com Jesus. Declara o teu sofrimento, a tua dor, talvez a tua incredulidade, talvez a tua falta de fé. Faça como aquele pai fez. Senhor, ajude-me na minha incredulidade. Se quiser trazer Jesus para a sua história, não esconda as suas dificuldades, não. Se você quiser que Jesus faça parte da tua história, não esconda dele nada. Certamente ele sabe tudo o que você passa, o que você pensa, o que você tem enfrentado. Mas declara a ele nesse dia. Declara as tuas dificuldades a ele. Conta para Jesus aonde é a tua dor, onde está doendo. Conta a Jesus, relata a Jesus. Peça para que Jesus venha te ajudar. Conta as tuas dificuldades para o Senhor Jesus nesse dia. E você vai ver tudo mudar na tua vida. A fé, a tua fé pode até ser frágil. Você pode até se sentir, eu não tenho fé, a minha fé é tão pequena. A fé pode ser frágil, mas quando é colocada em Jesus, mesmo clamando com lágrimas, ela pode mover o impossível. Ela pode sim mover o impossível. A tua fé, mesmo sendo pequenininha, conforme a palavra do Senhor diz, pode ser até do tamanho de um grão de mostarda, pequenininha, quase invisível. Mas quando você entrega a situação ao Senhor Jesus, o que parece impossível de acontecer, começa a acontecer através da tua pequenina fé. Assim como um grãozinho de mostarda, o impossível se torna possível. E isso atraiu o agir de Jesus, a sinceridade daquele pai, a fragilidade daquele pai em reconhecer que a fé dele era pouca, era pequena, quase não tinha nem fé de ver aquela situação sendo resolvida. Mas o pouquinho de fé, ele entregou nas mãos daquele que pode mudar situações, daquele que pode mudar o teu dia hoje. Então, se você ainda não chamou o Senhor Jesus para fazer parte da tua história, faça isso agora. Convide o Senhor Jesus para que venha fazer parte nessa tua situação. Aquele pai ali era a situação, desde da infância daquela criança, que a situação não mudava, estava indo de mal a pior. E eles foram aos discípulos de Jesus, mas os discípulos não puderam fazer nada. Porque na passagem que nós acabamos de ler, eu fiz questão de ler do 14 até o 29,
Primeiro o pai daquela criança levou aquela situação aos seus discípulos. Certamente os discípulos oraram, mas não aconteceu nada. Mas Jesus, ele chegou naquela situação. E quando aquele pai foi relatar aquele problema ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus entrou com providência, libertou aquele jovem. Aquele jovem ficou ali como morto. Muitos pensaram, e acabou, morreu. O menino morreu, já era. Tinha muita gente ali observando aquela situação. Quando viram que aquele menino ali estava imóvel, estava como morto, muitos saíram dali pensando que aquele jovem tinha morrido. Não morreu. Não morreu. Ele se levantou curado e liberto para a glória de Deus. E depois? Depois à parte, os discípulos foram até o Senhor Jesus e questionaram por que não puderam expulsar aquele demônio, por que não puderam curar aquele jovem. Aí entra aí, ó, olha aí o mistério que o Senhor Jesus revelou ali para eles. Essa casta só sai com oração e jejum. Tem situação que só acontece, que você só vê o milagre quando você entra em oração e quando você entra no jejum, porque tem casta de demônios, tem casta que só sai com jejum e oração. Se você tem orado e você não tem visto resultado, será que está faltando jejum? Pode ser isso, o segredo está aí, ó. É oração e jejum para o milagre acontecer. Se você não tem costume de jejuar para ver determinada situação sendo resolvida, passa a jejuar, passa a orar mais. Se derrame aos pés do Senhor Jesus. E neste dia, convida Jesus para fazer parte da tua história. A fé, ela pode ser frágil, mas quando é colocada em Jesus, mesmo clamando com lágrimas, ele pode mover o impossível. Pode mover o impossível. A tua fé pode ser frágil, mas se você colocar essa tua fragilidade, apresentar a tua fragilidade ao Senhor Jesus, a tua história certamente vai mudar. Esta foi a palavra que o Senhor me concedeu neste dia, nesta manhã de sábado. Este é o dia que nos fez o Senhor. Vamos nos alegrar nele. O nosso Deus é bom demais. O Senhor Jesus tem coisas maravilhosas para a tua vida, para a tua família. Que o Espírito Santo de Deus esteja entrando aí no teu lar, esteja renovando as tuas forças, esteja te livrando de situações que aos teus olhos você não está podendo ver realizado. Você tem feito de tudo, quase tudo, e não tem visto resultado. Convido o Senhor Jesus para fazer parte da tua história. Que Deus te abençoe grandemente neste dia. Que Deus esteja aí entrando com renovo, com salvação, com vitória aí no teu lar. Que anjos do Senhor estejam aí contigo, guerreando ao teu favor. E não esqueça, leva a tua fragilidade ao Senhor Jesus. Você pode ter derramado tantas lágrimas, mas leve a tua situação, a tua fragilidade ao Senhor Jesus. Convide, mais uma vez eu falo contigo, convide o Senhor Jesus aí na tua fragilidade, deposita a tua fragilidade hoje aos pés do Senhor Jesus, para que Ele venha fazer parte da tua história.
Tenha um dia alegre na presença do Senhor. Se alegre. Mesmo que você não esteja assim vendo nada para se alegrar, olhe para o alto, olhe para Jesus. O Senhor Jesus é a nossa força, Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa força, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso Deus. Então confie no Senhor. O impossível, aquilo que parece ser impossível, vai se tornar possível, sim. Você vai sair dessa situação difícil, sim. Pode ser enfermidade, pode ser um problema que você quer muito ver resolvido. Seja o que for, o Senhor Jesus, Ele tem poder para te salvar, para libertar, para te tirar dessa situação tão difícil no qual você se encontra. Então, tenha fé, tenha coragem. A tua fragilidade vai tornar o impossível impossível, porque para Deus nada é impossível que não venha a ser resolvido. Deus é especialista em fazer o impossível se tornar possível, sim. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Tenha um bom dia, um sábado maravilhoso. Se alegre no Senhor. Conforme o apóstolo Paulo diz ali, mais uma vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Graça e paz.